Essa é uma imagem do Egito Antigo. Vamos falar um pouquinho sobre a religião. No âmbito religioso, os egípcios eles eram politeístas e eles acreditavam na vida após a morte. Por isso, eles acabaram desenvolvendo conhecimentos em medicina, ao embalsamar os corpos, e conhecimentos de engenharia, ao construir as pirâmides, que tinham fins funerários. Vocês podem observar artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon, famoso faraó do Egito. De acordo com os egípcios, para desfrutar a vida após a morte, o corpo deveria ser conservado. Por isso que o corpo dos mortos eles eram submetidos ao ritual de embalsamação e mumificação. Contudo, gente, esse ritual era caríssimo, então só as classes privilegiadas tinham condições de fazê-lo. Quem fazia o ritual eram os sacerdotes, certo? Eles abriam o corpo do morto, retiravam os órgãos internos, retiravam o cérebro aqui pelo nariz e jogavam. Depois eles colocavam esses órgãos e o corpo no natrão, que era uma espécie de sal, para que a água dos órgãos fosse tirada. E aí, passado alguns dias, eles colocavam aí uma série de substâncias aromáticas, amuletos, e então começavam a mumificar, né? Começava a mumificar o corpo. Depois que o corpo estivesse todo enrolado aí nas faixas, os órgãos eles eram colocados nesses vasos, que são chamados vasos canopos. Então, aqui era o intestino, o estômago, os pulmões e o fígado. O corpo era levado para o sarcófago, era colocada a máscara. Por isso que é possível observar e encontrar ainda hoje uma série de corpos de egípcios que foram embalsamados. Essa imagem aqui, ela retrata o julgamento de Osíris. De acordo com a crença egípcia, toda pessoa, quando morria, ela ia para o tribunal de Osíris, onde lá ela era julgada. Observem aqui, ele está sendo conduzido ao tribunal. Isso aqui é uma balança. Na balança vai ser pesado de um lado um coração e do outro lado tem uma pena. Se a pena pesa mais que o coração, então isso significa que a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa justa e que tem direito, sim, à vida após a morte. Então, no caso, ela é encaminhada aqui, para o deus Osíris, certo? Contudo, se o coração pesasse mais com a pena, significava que a pessoa era uma pessoa má. Logo, ela seria comida por esse monstro daqui, que é o monstro Amite, é o monstro do Nilo. Os deuses eles eram representados de diferentes formas no Egito Antigo. Eles eram representados pela forma antropomórfica, que é forma humana, zoomórfica, que é forma de animal, e antropozoomórfica, que é quando tem partes humanas e outras partes de animal. Acredita-se que essa crença após a morte teria surgido aí através da lenda de Osíris, que está ligada a esses deuses aqui, Osíris e Ísis, Horus também, que no caso seria filho dos dois. De acordo com essa crença, Osíris, Ísis e Sete, eles eram irmãos, só que Osíris e Ísis passaram a ter um relacionamento amoroso. E Sete teria ficado com muita raiva disso, então decidiu matar Osíris. E assim foi feito. Certo? Sete, então, teria matado Osíris, já que ele estava envolvido aí com Ísis. São imagens mostrando o momento em que Sete consegue capturar e matar Osíris, tá? Ele ainda esquartejou Osíris e jogou no rio Nilo. Ísis, a deusa Ísis, tentou resgatar para que Osíris voltasse à vida. Então, dessa forma, Osíris foi a primeira múmia no Egito, só que ela não conseguiu porque o falo de Osíris havia sido comido por um peixe. E como eu falei, de acordo com a crença egípcia, para você voltar à vida, seu corpo deveria estar conservado. Por isso que Osíris foi reinar no reino dos mortos, no submundo. Então, Horus tentou vingar a morte do pai. Aí vai entrar em guerra com
Sete, tá? Por isso aqui que muita gente utiliza esse símbolo, que é o olho de Horus, que significa proteção e poder. Por quê? Em um desses confrontos com Sete, ele acabou sendo atingido, ó, sendo ferido no olho, tá? Então tem muita gente que usa aí como amuleto. E é isso. Então, a partir dessa lenda, os egípcios desenvolveram a crença na vida após a morte, sendo Osíris aí a primeira múmia, aquele que teria renascido. Como eu já falei, as pirâmides elas tinham finalidades funerárias, certo? E graças ao desenvolvimento do ritual da embalsamação, foi desenvolvido conhecimentos na medicina, tá? Inicialmente, os egípcios, o corpo dos egípcios, eles eram colocados nos hipogeus e nas mastabas. Depois é que eles passaram a fazer as pirâmides. As pirâmides mais famosas são as pirâmides de Gizé,